Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. É com alegria que nós estamos aqui para transmitir mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, e dessa vez aqui de casa. Nós tomamos essa decisão de transmitirmos o culto daqui, depois que houve o agravamento da crise sanitária, esse agravamento causado pelo avanço do Covid-19. Por isso que nós estamos aqui, mas cremos que Deus haverá de falar no nosso coração, que o Espírito Santo haverá de vivificar a nossa vida espiritual, que todos nós seremos tocados pela ação poderosa do Espírito Santo, porque estamos aqui para louvar a Deus, a gente aqui de casa, cada um em sua casa, mas unidos em Cristo Jesus para louvar e adorar o nome do Senhor, e também para que juntos meditemos nas Escrituras, contando com a assistência iluminadora do Espírito Santo. E nós vamos começar este encontro orando, porque entendemos que não há cristianismo bíblico sem oração. É necessário que eu e você, na condição de discípulos assumidos de Jesus de Nazaré, construamos uma vida consistente de oração. O que é orar? Em termos singelos, orar significa falar com Deus. E é isso que vamos fazer agora. Então vamos inclinar a nossa fronte e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai amado, sabemos que o Senhor conduz todas as coisas. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas estão debaixo do Teu poder e da Tua soberania. Ó Deus amado, queremos colocar diante de Ti a nossa vida e louvar e adorar o Teu santo nome, porquanto reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado. E que nesta tarde, eu e meus irmãos, sejamos visitados pela ação poderosa do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa vida, que o Teu Espírito Santo fortaleça o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nesta tarde. Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos, porque reconhecemos que somos total e absolutamente dependentes de Ti e da Tua graça.
em nome de Jesus. E para o teu louvor é que oramos. Amém e amém. Vamos ler um texto das Escrituras na introdução deste encontro. No livro dos Salmos, Salmo de número 96. Lerei do versículo 1 ao versículo de número 10. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Verso 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Amém. Este texto é um tributo à glória e à majestade de Deus. E neste momento, vamos cantar dois belos cânticos para a glória do Senhor. E vocês sabem que eu não sou músico, e eu e a Aldinha não somos também cantores, mas, assim como vocês, queremos adorar a Deus, queremos louvá-lo de todo o coração. Então escolhemos dois cânticos e vamos cantá-los com o coração. O primeiro fala sobre o querido ovelheiro de Israel, sobre Davi. Davi que construiu uma vida de adoração. Assim como Davi louvou e adorou o nome do Senhor, também queremos louvar e adorar o nome de nosso Deus. Então vamos cantar esse cântico? Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna-te louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Vamos mais uma vez? Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa,
prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor. Amém. E um segundo cântico, que foi o texto que lemos no início deste encontro, baseado no Salmo número 46. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E agora eu gostaria de encerrar a série de mensagens intitulada Conforto do Alto para Dias Difíceis, encontrando alívio e descanso na presença do Senhor. E toda essa série está em nossa página no Facebook e também as demais séries que já preguei aqui em nossa igreja. Vocês sabem que aqui em nossa comunidade nós temos o hábito de pregar séries de sermões. Já preguei uma série sobre espiritualidade viva, uma outra sobre os imperativos da vida cristã, uma outra série acerca das parábolas de Jesus, e essas séries todas estão aí na nossa página no Facebook. E hoje vamos encerrar essa série. Para tanto, abramos a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 11. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo
de número 11, onde encontramos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, neste momento em que vamos nos ocupar do estudo da Tua Palavra, que é viva, poderosa e eficaz, queremos contar com a assistência do Teu Espírito, para que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Senhor, vivemos dias difíceis e carecemos de Ti, carecemos da Tua Palavra, que nutre a nossa alma de fé e de esperança. Portanto, ó Pai, fale conosco, ó Deus, para que, ao terminarmos este encontro, estejamos todos convictos do fato de que ouvimos a Tua voz. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias somos bombardeados por informações de todos os lados, mostrando a difícil situação em que nos encontramos. Estamos enfrentando terrível pandemia que está ceifando vidas humanas e também abatendo o nosso ânimo. Uma pandemia / quarentena que está causando desordem emocional, desordem econômica, desesperança, que está fazendo com que a nossa alegria decline. Diante deste quadro, caracterizado por nuvens soturnas, sombrias, não são raras as vezes em que nos sentimos cansados, abatidos, desalentados. Paulo, o maior intérprete de Jesus de todos os tempos, o grande teólogo do cristianismo, o amado evangelista de Tarso, também vivenciou momentos difíceis, vivenciou momentos de sofrimento, de lutas. Paulo, e aqui, em sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz que, contando com a presença de Deus, pôde enfrentar tais momentos difíceis, de sofrimento, de muito cansaço, sem se entregar ao desânimo, sem endurecer no desespero, sem ceder à tentação da ansiedade, e partindo de sua própria experiência marcada por tantas adversidades, por tantas batalhas, Paulo mostra como encontrar ânimo e coragem em
Deus para enfrentar as lutas, para enfrentar as tribulações, para enfrentar as angústias da alma. Ele diz o seguinte, nesse texto, que podemos enfrentar as tribulações, as angústias da alma, as lutas mais severas. Em primeiro lugar, adorando a Deus pelo que Ele é. Notem que Paulo começa o verso 3, bendizendo a Deus, declarando, bendito seja Deus. Aqui está um caminho para o fortalecimento espiritual em meio às provas, em meio às crises, a adoração. E eu e você estamos familiarizados com isso, com essa experiência de sermos espiritualmente fortalecidos enquanto louvamos e adoramos o nome do Senhor. Por que isto ocorre? Porque Deus habita no meio dos louvores e a presença de Deus nos fortalece. Portanto, quando entramos na presença do Senhor em adoração, somos fortalecidos por Ele. Portanto, se você está cansado, abatido, desanimado, desalentado, adore a Deus e Deus haverá de fortalecê-lo nesta tarde e noite, em nome de Jesus. É tempo de adoração, de colocarmos o nosso coração no altar da graça e de declararmos que Deus é o nosso Deus, que Ele é o nosso único Senhor e que nós o adoramos de todo o coração. Lembre-se da experiência de Paulo e Silas na prisão. Em vez de se queixarem, murmurarem, os dois oraram e adoraram a Deus. Em Atos, capítulo 16, versículo de número 25, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, no cárcere, com os pés no tronco, após terem sido açoitados, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o que Deus fez? Deus respondeu, sacudindo os alicerces da prisão, abrindo as portas das celas e libertando os prisioneiros de suas algemas. A oração e a adoração são armas poderosas que devemos usar nas batalhas da vida, que devemos usar contra a desesperança, o desespero, a angústia, a aflição, a ansiedade. Oremos e adoremos a Deus e creiamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele, em sua infinita bondade, haverá de nos libertar do cárcere da angústia, do cárcere do desespero, do cárcere da desesperança, do cárcere do medo. Ele haverá de agir. Vamos adorar a Deus. É tempo de adoração, não é tempo de murmuração, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de quedarmos o nosso coração no altar da graça e rendermos cânticos de louvor ao Senhor. Aleluia! A adoração é um poderoso antídoto contra o abatimento da alma. Você está abatido? Adore a Deus. E Deus haverá de fortalecê-lo. Então não se entregue ao desânimo. Adore a Deus. Deus deve ser adorado por quem Ele é. No verso 3, Paulo faz pelo menos 3 afirmações sobre isso. A primeira, ele diz que Deus deve ser adorado porque Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo que podemos chamar Deus de Pai. Por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, a misericórdia, o amor, a graça, as bênçãos do Pai chegam à nossa vida. Logo é necessário que adoremos a Deus porque Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também diz que devemos adorar a Deus porque Ele é o Pai de misericórdias. E essa qualidade de Deus está associada ao fato do Senhor saber que somos pó, que somos frágeis, que carecemos de seu apoio, de seu cuidado. Sendo assim, Deus se compadece de nós. Deus é o Pai de misericórdias, porque todas as misericórdias provêm dEle. A Bíblia ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Logo, Deus não deseja que eu e você sejamos
consumidos. Por isso renova as suas misericórdias a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos, consumidos pela angústia, consumidos pela indiferença, consumidos pelo medo, consumidos pelas aflições, consumidos pelas tribulações. Deus renova todos os dias as suas misericórdias para que eu e você não sejamos consumidos. Em sua graça, Deus nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Logo, tanto a graça quanto a misericórdia de Deus preservam a nossa alma, preservam a nossa vida. Paulo ainda diz que devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus de toda consolação. Consolar aqui neste texto significa que Deus nos oferece força e encorajamento para que possamos enfrentar exitosamente as lutas e seguir adiante. É Deus agindo para que prossigamos na caminhada cristã. E Paulo reforça essa ideia na parte A do verso 4, quando diz: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Esse conforto de Deus consiste exatamente nisso, nessa ação do Senhor, fortalecendo-nos a fim de que prossigamos a jornada. Agora percebam que neste texto Paulo diz que somos confortados em nossa tribulação. Então, o conforto divino não nos isenta das tribulações, mas nos fortalece e encoraja nos dias maus. O que Paulo está entendendo aqui por tribulação? Por tribulação, o evangelista de Tarso está entendendo as provações físicas, os diversos perigos, as perseguições, as ansiedades, particularmente tudo aquilo que está associado à nossa vida cristã, ao cumprimento da missão evangélica. Em primeiro lugar, como enfrentar o desânimo e as tribulações da vida? Adorando a Deus pelo que Ele é. O texto diz que devemos adorar a Deus porque Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Pai de misericórdias e Ele é o Deus de toda a consolação. Sendo assim, meus irmãos, independentemente das circunstâncias, Deus é digno de ser adorado. Ouçam com atenção. Quer estejamos diante de um berço, quer estejamos diante de um túmulo, Deus é digno de ser adorado. O cristão, cujo coração tenha sido de fato regenerado pelo poder do Espírito Santo, com base na obra consumada de Jesus, sob quaisquer circunstâncias, declara: bendito seja o nome do Senhor. Passamos pelas pandemias declarando: bendito seja o nome do Senhor. Vamos a uma maternidade declarando: bendito seja o nome do Senhor. Participamos de um ofício fúnebre declarando: bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é digno de toda honra e de toda adoração. E todo o povo do Senhor diga amém. Assim seja. Adoramos a Deus. É tempo de adoração, não é tempo de murmuração. Risque a murmuração do seu vocabulário, tire a murmuração de sua rotina de vida e adore a Deus, e você será fortalecido por Ele. Como enfrentar as tribulações da vida, as angústias da alma? Em segundo lugar, lembrando que Deus nos capacita para suportar as tribulações. Versos 4, parte A, e 8 e 9. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Versos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não
confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, como eu e você sabemos, era um valoroso evangelista do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um indivíduo experiente, que havia passado por inúmeras lutas, adversidades, mas sozinho não foi capaz de lidar com as lutas que ocorreram na Ásia. Nós não sabemos a natureza dessa tribulação, não sabemos exatamente o que Paulo enfrentou ali, mas foi algo tão poderoso que fez o apóstolo imaginar que morreria. Foi algo dramático. Mas Paulo sabia que o que é demais para nós não é demais para Deus. O que é demais para nós não é demais para Deus. Paulo sabia que a cada novo dia Deus entra na batalha conosco. Paulo sabia que não há nada difícil para o Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo, não obstante as suas lutas, permanecia firme na fé, porque sabia que podia contar com a bênção de Deus, com a presença de Deus, com o conforto do Senhor em meio às provas. Agora notem que Paulo não negou seus sentimentos. Deus não deseja que eu e você neguemos esses estados emocionais agônicos que às vezes nos habitam e nos perturbam, mas sim que os identifiquemos, os enfrentemos e os vençamos, contando com o poder do alto. Em 2 Coríntios 7:5, Paulo diz: em tudo atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Ele não nega as suas emoções, temores por dentro. O apóstolo estava ciente de todos os perigos que estava enfrentando, e essa compreensão acerca de sua realidade repercutiu sobre o estado emocional do apóstolo. No entanto, por detrás de cada situação, de cada ocorrência, Paulo vislumbrava pela fé a ação das mãos de Deus operando, trazendo paz, trazendo conforto para a alma, trazendo coragem. Paulo percebia isso. E eu e você sabemos que enquanto Deus estende as suas mãos para fortalecermos, Ele usa as circunstâncias para promover o nosso crescimento. Deus se utiliza das adversidades para fazer com que eu e você cresçamos, a fim de que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré. Ele usa todas as coisas para que eu e você nos tornemos servos mais úteis. Ouçam com atenção as palavras de Paulo no verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Percebam que foi enfrentando a dificuldade que Paulo teve sua fé em Deus fortalecida. Em síntese, antes de trabalhar por nosso intermédio, Deus trabalha em nós. Pensemos também nessa pandemia /quarentena, como algo que Deus está usando para trabalhar em nossa vida, para fazer com que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus, para que nos tornemos indivíduos mais generosos, mais misericordiosos, indivíduos mais solidários, fraternos, bondosos. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle das coisas. Essa tempestade não está fora do controle de Deus. Deus está usando todas as coisas para promover o crescimento daqueles que um dia Ele mesmo chamou para si. Creiamos nisso. No verso 10, Paulo reafirma a sua confiança em Deus, dizendo que é nele que temos esperado. Então notem o apóstolo Paulo falando acerca de suas emoções, dos estados emocionais que o habitavam naquele momento, e reafirmando a sua confiança em Deus. Aqui cabe lembrar que quando o salmista também se sentiu fustigado pelas lutas da vida e abatido, também fez esse tipo de reflexão. Também pensou um pouco acerca de suas próprias emoções, a ponto de pregar
negar para si mesmo e de dizer a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo aprenderam que sempre há auxílio na presença do Senhor, então não se deixe abater. Há socorro na presença de Deus, há auxílio na presença de Deus, e na presença de Jesus há sempre um bem a ser experimentado. Sendo assim, qual era o segredo de ambos para enfrentar as tribulações, as angústias da alma? Deus. Deus era o segredo. Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Deus. Então, como eu e você devemos prosseguir, independentemente das circunstâncias, crendo em Deus, reafirmando a nossa confiança em Deus e dizendo a nós mesmos que podemos caminhar sob a bênção do Senhor, ciente que Ele está conosco. E porque Ele está conosco, vamos enfrentar e vencer essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus conosco, Emmanuel. Não caminhamos sozinhos. Deus adestra as nossas mãos para as batalhas diárias. Deus aquece o nosso coração. Deus ilumina a nossa mente. Deus é aquele que nos conforta em meio às lutas. Então, como enfrentar as tribulações, as angústias da alma? Adorando a Deus. Lembrando também do fato de que Deus nos conforta. Por fim, como enfrentar as tribulações? Reconhecendo que somos consolados para sermos consoladores. Somos consolados para sermos consoladores. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aí está, precisamente, um dos motivos de passarmos por tribulações, qual seja, para que aprendamos a ser canais de Deus para consolar outros. O que vamos fazer na prática é compartilhar com outros sofredores o conforto que nós mesmos temos recebido em meio às provas, às lutas. A partir daí nós podemos falar sobre como temos enfrentado as tribulações, contando com a presença de Deus. Quantas experiências assim você já viveu? De enfrentamento, em que você, diante de determinado problema, só pôde contar com a graça de Deus, e a graça veio sobre você, e a bênção veio, e as suas mãos foram fortalecidas, e depois você pode dizer: eu venci porque contei com a bênção de Deus, porque Deus esteve comigo. É sobre isso que Paulo está dizendo, está falando, sobre o fato de sermos consolados por Deus, a fim de que também nos tornemos consoladores. Meus irmãos, Deus nos treina nos desertos da vida, para que ministremos aos cansados, aos abatidos, aos desalentados, aos desesperançados. Vejam o que Paulo diz no verso 6, que se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então notem, ele diz: se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. O que Paulo quer dizer com isso? O que ele está dizendo é o seguinte: se eu passo por tribulações, é para o conforto e salvação de vocês. Agora, por que Paulo sofria? Paulo sofria por causa de seu compromisso com Deus. Porque Paulo era um discípulo assumido de Jesus de Nazaré. Ele sofria porque pregava a palavra de Deus, porque anunciava o Evangelho. E quanto mais ele pregava, mais ele sofria, mais era perseguido. Mas quanto mais ele pregava,
mais gente ouvia o Evangelho, recebia Cristo como Senhor e Salvador mediante a ação do Espírito Santo, e mais pessoas eram salvas, transformadas, e mais gente era confortada pelo Espírito Santo. Ele pregava e sofria, porque era perseguido, seguia pregando. Isso trazia mais sofrimento, mas também fazia com que mais pessoas se tornassem cristãs. Então o sofrimento do apóstolo Paulo, nesse sentido, contribuía para o avanço do reino de Deus. E Paulo prossegue: se somos confortados, é também para o vosso conforto. Paulo pregava, Paulo sofria e recebia conforto. E quanto mais conforto recebia, mais conforto oferecia e mais gente era confortada. Então notem que sofrendo ou recebendo conforto, Paulo era um canal que Deus usava para levar pessoas a Cristo e para confortar gente sofrente. E o que é interessante aqui é que não havia no coração de Paulo nenhuma revolta contra Deus. Paulo sabia que participava dos sofrimentos de Cristo, isto é, que sofria em razão de seu compromisso com a pessoa de Jesus, com a igreja de Jesus, com a obra de Jesus no mundo. Paulo não revelava coração revoltado, ao contrário, ele demonstrava sempre um coração grato a Deus por sua compaixão e suas misericórdias. O que Paulo entendeu? Ele entendeu que as misericórdias de Deus não consistiam em livrá-lo do sofrimento, mas sim em confortá-lo no meio do sofrimento. No meio do sofrimento. Agora ouça uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, grave no coração e na mente. Quando Deus não nos livra de um determinado sofrimento, Ele nos concede a graça necessária para que o suportemos. É assim, vivendo esse tipo de experiência, que nós podemos partilhar o conforto que nós mesmos temos recebido de Deus. Para ajudar aqueles que estão em aflição, podemos dizer às pessoas o seguinte: olha, preste atenção, há problemas na vida, nós passamos por tribulações, por percalços, por dificuldades, mas Deus está conosco, e Deus nos conforta, e Deus nos fortalece, e a graça de Deus nos basta, e contando com a graça de Deus nós podemos avançar, e contando com a graça de Deus podemos enfrentar as lutas cotidianas, sem perdermos a doçura, sem perdermos a alegria, sem perdermos a esperança, sem perdermos o entusiasmo. Você passa a dar testemunho dessas vitórias obtidas mediante a ação confortadora do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Glória a Deus! Podemos dar testemunho porque temos vivido isso em nossa vida. Ao longo dos anos, temos contado com o conforto do alto, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo. No verso 11, Paulo termina pedindo oração. Paulo não se envergonhava de pedir aos cristãos que orassem por ele. E todos precisamos de oração. Então, nós vamos orar uns pelos outros. E vamos crer firmemente que juntos, sob o poder do Espírito Santo e contando com a graça de Deus, vamos enfrentar e vencer essa tempestade, em nome de Jesus. Como manter o ânimo em meio às lutas e provas? Adorando a Deus pelo que Ele é. Lembrando que Deus nos conforta em nossas aflições, reconhecendo que somos consolados para sermos consoladores. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos louvar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor sabe que eu e meus irmãos estamos vivendo momentos difíceis, assim como todo o nosso país, como tantos outros países. A humanidade, de um modo geral, está enfrentando um período difícil. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu poder, na Tua presença. Pai, que o Senhor não permita que eu e meus irmãos nos tornemos murmuradores.
nós não queremos nos tornar murmuradores, nós queremos seguir adiante como adoradores. Ó Pai amado, que o Senhor nos conceda sempre conforto e graça, para que não percamos a alegria, a doçura, o entusiasmo. Ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida. Nós colocamos diante de Ti todas as coisas, particularmente neste momento queremos colocar diante de Ti a vida do nosso amadíssimo irmão, Diácono Rogério. Ó Deus, que ali, onde ele está, naquele hospital, o Teu Filho seja, ó Pai, visitado pela ação poderosa e restauradora do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor ministre sobre o Teu Filho, que o nosso querido irmão Rogério seja visitado por essa ação radical do alto, poderosa, que restaura, que cura e liberta, Senhor. E com ele o Senhor abençoe também as demais pessoas que estão ali, são muitas, todas carecendo de Ti, da Tua graça. Que o Senhor também abençoe aqueles demais irmãos de nossa comunidade que também estão enfrentando lutas específicas, que todos esses nossos irmãos sejam agora restaurados por Ti, visitados pelo Teu poder, fortalecidos pelas Tuas bondosas mãos, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Neste momento, vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Nós vamos colocar o número da conta de nossa igreja nessa sequência de comentários aí, desses comentários associados a essa transmissão agora. Também vamos colocar no zap de nossa comunidade o número da conta. A igreja segue pregando o Evangelho, a igreja segue proclamando a palavra, a igreja segue trabalhando e agora, é claro que mais focada nessa área social, tentando auxiliar aqueles que estão sofrendo e sofrendo de uma forma assim, mais dura por causa dessa pandemia / quarentena. Então há muito sofrimento e nós estamos atuando como igreja, contando com a bênção de Deus e com a fidelidade dos irmãos, visando diminuir o sofrimento das pessoas. Então que Deus nos conceda graça para isso. Nós vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas, os que puderem e quiserem fazer isso, e faremos isso como uma expressão de gratidão a Deus por todas as bênçãos que dele nós temos recebido. Amém? Nós vamos cantar mais um cântico. Nós precisamos ser renovados por Deus. Então vamos pedir a Ele que nos renove. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. amém. Queridos, vamos encerrar essa transmissão, mas o culto continua, porque Deus deseja que celebremos vidas culticas. Então o culto continua. E no próximo domingo, às 17 horas, faremos mais uma transmissão. Então, seja conosco no próximo domingo também, às 17 horas, quando nós leremos a Bíblia, meditaremos as Escrituras e também adoraremos o nome do nosso Senhor. E convido outras pessoas também para participarem conosco dessas transmissões. E as mensagens estão todas aí no nosso Facebook. Então vamos orar e encerrar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nutre o nosso coração de paz e de esperança mais uma vez.
Colocamos diante de Ti o nosso irmão Rogério e todos aqueles que estão sofrendo, enfrentando a enfermidade, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que todos sejam agora visitados pelo Teu poder, restaurados pelas Tuas bondosas mãos, que o Senhor abençoe o nosso país, os demais países que também estão enfrentando essa pandemia e todos os profissionais que estão ali na frente da batalha, Senhor Deus, empenhados em trabalhando, empenhados no sentido de impedir a proliferação dessa pandemia. Que o Senhor guarde, Senhor Deus, todos esses profissionais. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aleluia. Fiquem em paz. Até o próximo domingo às 17 horas.